Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos então começar o nosso estudo do Evangelho de João. Nós vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar através deste livro, que é um dos principais livros do Novo Testamento que apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. Isso é muito interessante e eu te desafio a nos acompanhar, a ler o Evangelho, tirar um tempinho ao longo da semana para ler os versículos do capítulo que nós vamos trabalhar, de maneira que Deus fale com você através da sua palavra. No nosso encontro de hoje, nós vamos fazer uma introdução. Então, será algumas informações gerais que vai te ajudar a compreender o ambiente em que esse livro foi escrito, a sua mensagem, o seu autor e algumas informações que certamente te ajudará a ter uma compreensão deste livro maravilhoso. Vamos lá. É importante a gente saber que a fonte que nós vamos utilizar para estudar esse livro, deixa eu avançar aqui, está nesta revista da editora Cristã Evangélica. O nome da revista é O Evangelho de João. Você pode ir nesse link que está aí acima do slide, entrar lá e pesquisar, se tiver interesse, adquirir essa revista que tem mais informações, mais detalhes que vão te ajudar também no estudo. Tá bem? Então, essa revista tem o título O Evangelho de João. Bom, o título da lição de hoje é Abrindo a Cena. Nós temos alguns alvos e o principal alvo dessa lição é que, ao estudar esta lição, você vai perceber o modo peculiar como o Evangelho de João testemunhou acerca do Verbo encarnado. É importante você entender que há um alvo a estudar, porque no decorrer da lição é isso que nós vamos abordar. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é esse abrir de cena. Mas é importante também você compreender que existem alguns objetivos com esta lição. E são 3 dimensões importantes que nós precisamos atentar, porque o conteúdo ele vai atingir você em 3 dimensões. A primeira dimensão é o saber, conhecer. Isso está associado à sua forma de absorver informação, conhecimento. Então, com esse conteúdo que nós vamos trabalhar, você vai conseguir entender o propósito, as circunstâncias, a estrutura e a importância do Evangelho de João. Você também tem uma segunda dimensão, que é sentir. Como que esta informação, esse conteúdo bíblico, impacta na sua vida? O que você vai sentir com as informações que você vai receber? Você vai reconhecer em amor a obra grandiosa de salvação em Cristo. É importante isso para que você, ao final, reaja. E essa reação, a gente tem uma expectativa que essa reação, ela motive você a agir. E o que é que espera-se com essa ação da sua parte? Que você busque, lições práticas dentro do Evangelho. Com essa informação que você vai receber, com o impacto que isso vai gerar em você, você vai reagir e vai agir de uma certa forma. E isso vai fazer com que você busque lições práticas dentro do conteúdo que nós estamos falando e que isso incorpore na sua vida, no seu modo de ser. Bom, nós precisamos agora ter uma noção geral, características básicas do Evangelho de João. Quem foi que escreveu?
embora anônimo, os estudiosos, eles em geral atribuem a autoria deste livro ao apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Por que anônimo? Você não encontra lá na introdução, no início do texto, alguém assim se dirigindo a alguém. Como você vê em algumas outras passagens bíblicas, já inicia: eu, fulano de tal, estou escrevendo para fulano de tal, ou para tal lugar, para tal igreja. Neste livro você não encontra lá no início alguém se identificando como sendo o autor, né, desse escrito. E também você não encontra lá para quem que ele está escrevendo. Por isso que nós vemos esse comentário que, embora anônimo, aí a partir do seu conteúdo, os estudiosos vão tentar ali encontrar quem é, que deixou uma digital que identifique como sendo o seu autor. Mas em geral, isso podemos dizer assim, sem medo de errar, né, que é o apóstolo João, filho de Tiago, irmão de Tiago, perdão, filho de Zebedeu, que é o seu autor. Então, dentro desse contexto de características básicas, a autoria do Evangelho de João é do apóstolo João. E qual é a datação desse livro? Quando ele foi escrito? Né? Assim como outros livros da Bíblia, é bastante difícil definir a datação do Evangelho de João. Entretanto, é razoável pensar que tanto o Evangelho de João, como suas epístolas, né, a primeira e segunda carta de João, e o Apocalipse, foram escritos próximo à década de 90 depois de Cristo, enquanto João se encontrava exilado na ilha de Patmos. Esse exílio nós vamos ver lá em Apocalipse 1:9. Então, também, né, já é um consenso de que a autoria tanto do Evangelho de João como daquelas epístolas, aquelas cartas lá no finzinho do Novo Testamento, lá próximo já de Apocalipse, primeira, segunda e terceira epístola, cartas de João, pequenininhas, né? E o Apocalipse também foram escritos por ele quando ele estava preso, estava exilado na ilha de Patmos, quando ele sofreu uma perseguição do Império Romano e que ele ficou preso nessa ilha. Em outro momento podemos falar um pouquinho mais sobre essa questão, mas por hora basta saber que ele estava preso por causa do Evangelho. E ele já estava idoso e ele passou um tempo ali nessa ilha e foi lá que ele escreveu esses livros que nós conhecemos. Então, para quem será então agora que ele escreveu, ainda dentro das questões dessas características básicas? Quem seriam os destinatários do Evangelho de João? Bom, igualmente difícil de definir com exatidão os destinatários. Provavelmente, né, os estudiosos afirmam que João escreveu, ele tinha em mente o público cristão que se encontrava na Ásia Menor, que seria então os mesmos destinatários das cartas do Apocalipse, que você pode depois conferir lá em Apocalipse nos capítulos 2 e 3. Bom, passadas essas características que nós falamos, gerais do Evangelho de João, vamos agora falar um pouquinho, de uma forma introdutória, sobre o conteúdo e mensagem do Evangelho de João. Parece que João ele tenta resgatar e registrar uma série de informações que foram omitidas pelos outros evangelistas lá nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, a fim de preservar com maior amplitude possível, né? Quanto mais ele pudesse expandir isso, a história da redenção. Então, mais adiante, nas próximas lições, nós vamos falar um pouquinho disso. Mas hoje, basta saber que o Evangelho de João, ele tem muitas
peculiaridades, ele fala coisas que você não encontra nos sinóticos, que são os 3 evangelhos que eu falei, Mateus, Marcos e Lucas. Ele não fala, e fala coisas que não estão lá. Isso é muito interessante, né? Então ele não compõe o sinótico, ele está dentro dos 4 evangelhos, porém ele não compõe o sinótico que nós temos esses 3 livros que eu já mencionei, e ele faz uma abordagem que é diferente dos outros evangelhos, e faz colocações, apresenta informações, conta situações que você não encontra nos outros evangelhos, e não fala do que já está dito lá. Isso é muito interessante a gente observar. Bom, dentro desse contexto ainda de conteúdo e mensagem, nesse tópico 2, existe uma certa singularidade no texto de João. E qual é essa singularidade? No capítulo 19, versículo 35 de João, diz assim: aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Então ele tem uma singularidade. Nós vamos ver isso ao longo dos estudos. Podemos dizer então que na mente de João havia fatos da história da redenção que naquele momento talvez só ele soubesse. Por isso aí a ideia da singularidade. Também daí a urgência e a necessidade de registrar tal testemunho público, para não se perder, para que isso não ficasse sem transmissão ao ponto de chegar até nós nos nossos dias. Então você vê aí a importância da singularidade do texto de João. A obra de João, ela também tem um objetivo, e isso motiva o seu escrito. Ela tem o seguinte objetivo: que os homens saibam que Cristo é a manifestação visível, ou seja, a encarnação, é uma manifestação encarnada do Deus eterno para salvação de todo o que crê. Que coisa linda e maravilhosa. Depois você lê com calma João 1, versículos 1 a 3, e João 20, versículo 31, que você vai ver mais detalhes sobre este tópico mencionado. Também, esta obra, ela expressa a motivação do escrito. Que motivação é essa? A salvação do perdido. E também evidencia o sentido literário. Qual foi o estilo que ele escreveu e o que ele tentou transmitir através do seu escrito? Uma defesa da divindade de Cristo. Em estudos à frente, nós vamos ver o que contestavam. Por que ele quer afirmar de forma tão veemente a divindade de Cristo? Havia dúvidas quanto a isso, havia alguns pensamentos contrários a esse entendimento, e João vem para reforçar: o meu Senhor Jesus, o seu Senhor Jesus, ele é divino, ele é Deus. E ele vem com esse propósito. Então, ele quer evidenciar isso através de fatos que ele vai descrever ao longo do livro e do Evangelho de João. Bom, são 2 aspectos de um propósito. Então, essa obra, dentro desse contexto de objetivo, motivação, tem 2 aspectos: anunciar a boa nova de salvação e defender a divindade de Cristo. Defender de que argumentos? Calma, agora é uma introdução, mas você já é convidado desde agora a nos acompanhar nos nossos próximos encontros, em que nós vamos entrar em mais detalhes sobre essas informações que, por enquanto, são introdutórias. Você precisa ter esse apanhado geral
do Evangelho de João para você se preparar para o que vem adiante. Tá certo? Então, nós vamos agora ter uma noção da estrutura. Nós vimos características gerais, conteúdo e mensagem, e agora nós vamos ver a estrutura do livro de João, o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós estamos neste livro. O Evangelho de João possui características próprias e distintivas, tanto na mensagem e no conteúdo, quanto em sua estrutura textual, quando comparado com os outros evangelhos. Então, você vê, como já foi dito, o Evangelho de João ele tem coisas que diferem e o distingue dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E é nisso que nós vamos procurar apresentar aqui qual é essa estrutura. E como proposta para o estudo, o Evangelho de João será examinado em 3 sessões maiores. Então, é como se pegasse o livro de João e dividisse em 3 pedaços, para que a gente tenha uma ideia da sua estrutura. É uma forma sistemática de você conseguir, né, separar por blocos e ir compreendendo o todo depois ao final. A parte 1 vai dos capítulos 1 a 12 de João, que concentra-se no seguinte conteúdo: redenção em Cristo. A parte 2 vai dos capítulos 13 a 17, retórica de Cristo. O que Jesus falava? E a parte 3, rejeição a Cristo. Capítulos 18 a 21. Então nós vamos ver aqui a redenção que nós encontramos em Cristo. Isso vai ser apresentado para nós. A retórica de Cristo, como que ele se comunicava. E a rejeição a Cristo. Quem rejeitou a Cristo? Como foi essa rejeição? Então, esses 3 blocos de capítulos, 1 a 12, 13 a 17, 18 a 21, que o livro de João tem 21 capítulos, né? Então, esses blocos de capítulos vão se concentrar nesses conteúdos e a gente, à medida que vai avançando nos conteúdos de cada parte, nós vamos trabalhando esses capítulos e você vai chegar ao final com essa compreensão do livro de João. Né? Ainda dentro dessa ideia de estrutura do livro, né, nós vamos ver quais foram os discursos e diálogos de Jesus. E dentro daquela questão da peculiaridade, da singularidade do Evangelho de João, nós vemos que somente o apóstolo João registrou 4 longos discursos de Jesus. E quais foram esses discursos que Jesus fez, que aqui eles são chamados de longos discursos? O pão da vida, que você vai ler lá no capítulo 6, dos versículos 22 a 58, olha a quantidade de versículos, por isso que é considerado um longo discurso. A luz do mundo, capítulo 8, dos versículos 12 a 20. O bom pastor, capítulo 10, de versículos 1 a 18, e cenáculo, capítulos 13, 14, 15 e 16. Esse é o mais longo. Por que cenáculo? Porque entende-se que tudo que ele fala nesses capítulos 13, 14, 15 e 16 foi neste local. Né? Há algumas divergências quanto a alguns discursos, principalmente mais lá para o final do capítulo 16, né? E o capítulo 15, que fala da videira, né? Que pode ter acontecido ao longo de uma caminhada sentido ao Getsemane, mas vamos entender essa estrutura aqui dessa forma como está apresentada na revista, de forma que ele não prejudica a compreensão do texto, tá ok? Então, o pão da vida, Jesus disse, eu sou o pão da vida. A luz do mundo, ele diz, eu sou a luz do mundo. O bom pastor, ele diz, eu sou o bom pastor. E no cenáculo ele faz diversos discursos com vários conteúdos. Ele fala em várias situações a partir do momento que ele está ali fazendo a ceia, né?
no tempo que precedia ali a Páscoa, ele celebra a ceia, que a partir dali começou esse rito cristão, em que nós lembramos de Jesus, nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Então este rito cristão ele é importante, por isso que nós o celebramos até os dias de hoje, para que possamos lembrar o que o Senhor Jesus fez por nós e o poder da sua ressurreição. Então o pão e o vinho ali representa a sua carne e representa o seu sangue derramado em nosso favor. Então, 4 longos discursos que você vai encontrar, né, ou diálogos que você vai encontrar nessas passagens que eu te incentivo a fazer a leitura, porque nós não vamos ler aqui, né? Muito conteúdo para a gente trabalhar neste vídeo que não pode, né? Não é interessante a gente ler exaustivamente os textos, mas você compreendendo, quando você vai no texto, você já está vendo lá, por exemplo, João 6, de 22 a 58, você sabe que ali é um grande discurso de Jesus, que você só encontra em João, no Evangelho de João. Bom, então vamos ver o que temos mais. Além também desses 4 grandes e longos discursos ou diálogos, você também encontra alguns diálogos específicos, como, por exemplo, com os primeiros discípulos, que você vai encontrar lá no capítulo 1 de João, de 35 a 51, com Nicodemos, capítulo 3, de 1 a 21, com a mulher samaritana, capítulo 4, de 1 a 42, com o cego de nascença, capítulo 9, de 1 a 41, e com a família de Lázaro, capítulo 11, 17 a 44. Então, recapitulando, discursos, 4 longos discursos: Pão da Vida, Luz do Mundo, Bom Pastor, e no cenáculo ali ele fez diversos discursos. Diálogos importantes com os primeiros discípulos, com Nicodemos, com a mulher samaritana, com o cego de nascença, com a família de Lázaro. Olha só, quanto detalhe interessante que você encontra só no Evangelho de João. Fica aí para você os textos para que você faça essa leitura. Depois você pausa o vídeo neste trecho e você tem aí os textos para você fazer a leitura com calma e poder meditar em seu conteúdo. Bom, ainda dentro da ideia de estrutura do livro, nós vamos ver algumas figuras de linguagens que foram utilizadas por Jesus. Então, quais seriam essas figuras de linguagem que ele utilizou? O pastor, que está lá no capítulo 10, de 1 a 16, ele dizendo que ele era o bom pastor. Ladrão, 10, nesse mesmo trecho de leitura você vai encontrar lá capítulo 10, no versículos 1 e versículo 10, que ele se refere a uma figura dizendo que há um ladrão, aí não vamos agora falar quem é o ladrão, mas ele usa essa figura, ladrão, pastor, ladrão, escravo, capítulo 8, versículos 34 e 35, é uma outra figura, trabalho à luz do dia, no capítulo 11, versículo 9, grão de trigo, capítulo 12, versículo 24, vinha, capítulo 15, versículos de 1 a 17, entre outras. Então, figuras de linguagem que ele utilizou para transmitir um conhecimento, uma informação, um ensino, uma verdade. Pastor, ladrão, escravo, trabalho à luz do dia, grão de trigo, vinha, entre outras. Quando você lê o texto, você vai encontrar essas figuras de linguagem. Ainda na estrutura do livro, Páscoa, nós percebemos que o apóstolo João enfatiza o ministério de Jesus realizado na Judéia. Ele focaliza Jesus nessa região. E essa percepção ocorre das menções da festa da Páscoa em diferentes porções do texto. Ou seja, você vai ver que em algum momento ou outro dentro do texto de João, você vê-se menções relacionadas à Páscoa, que era, né, uma festa que era celebrada pelo povo judeu. Então,
ele estava ali, ele enfatiza muito a presença de Jesus na Judéia, nessa região. Bom, vamos lá, vamos continuar avançando. Outra coisa que você encontra no livro de João que é legal e que você vai poder depois ler com calma, e nós vamos falar sobre isso também, é o número 7, que na Bíblia tem um significado de perfeição. Parece que João tem uma coisa assim com esse número 7. Você vê ali, olha, a maioria dos comentaristas de João destaca 3 tópicos que são apresentados em número de 7. Quais são esses tópicos? Os 7 sinais de Cristo. Que sinais foram estes? A água transformada em vinho, que você vai ver no capítulo 2, de versículos 1 a 11. A cura do filho do centurião, que está no capítulo 4 de João, versículos 46 a 54. A cura do paralítico, capítulo 5, de 1 a 9. Multiplicação dos pães e peixes, capítulo 6, de versículos 1 a 14. Jesus andando sobre o mar, Jesus anda sobre o mar, capítulo 6, dos versos 16 a 21. A cura do cego de nascença, capítulo 9, de 1 a 12. E 7, sinal de Cristo, ressurreição de Lázaro, capítulo 11, versículos de 1 a 46. Sendo que vale observar aqui que a ressurreição de Lázaro você só vai encontrar no Evangelho de João. Pode folhear lá Mateus, Marcos e Lucas, você não vai encontrar. Só aqui. Lembra da singularidade que foi falado? Tem coisas que você só encontra no Evangelho de João. Então, esse número 7, ele aparece aqui, 7 sinais de Cristo. Se você contar sinais realizados por Jesus no Evangelho de João, você vai encontrar esses 7. Né? Não é nem 6, nem 8, são 7. Os 7 sinais de Cristo. O que mais que tem 7 aí? Os 7 testemunhos sobre Cristo. Que testemunhos são esses? De João Batista. Ele disse: Ele é o Filho de Deus. Está no capítulo 1, versículo 34 de João. Segundo testemunho, André, que disse: Achamos o Messias. Está no capítulo 1, versículo 41. Terceiro testemunho de Natanael, que disse: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Está no capítulo 1, versículo 49. Pedro falou: o Senhor é o Santo de Deus. Está no capítulo 6, do versículo 69. Qual é o quinto testemunho? De Marta: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Está no capítulo 11, no versículo 27. O sexto testemunho é o de Tomé: Senhor meu e Deus meu. Está no capítulo 20 e 28. E o sétimo testemunho foi o de João. Nosso João aqui, que nós estamos estudando. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Está no capítulo 20, versículo 31. Então, foram 7 testemunhos sobre Cristo dados por João Batista, por André, por Natanael, por Pedro, por Marta, por Tomé e por João, o apóstolo João. 7 testemunhos. Então vamos lá ver qual é o terceiro 7. As 7 reivindicações de Cristo. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Está no capítulo 6, versículo 35 de João. Ele diz também: Eu sou a luz do mundo. No capítulo 8, versículo 12. Ele disse: Eu sou a porta. No capítulo 10, dos versos 7 e 9. Ele também disse: Eu sou o bom pastor. Capítulo 10, versículos 11 e 14. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 11, versículo 25, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14, verso 6. E ele disse: Eu sou a videira verdadeira.
capítulo 15, versículo 1. Então, Jesus, essas reivindicações, alguns autores vão dizer os 7 eu sou de Cristo, que fala sobre a sua identidade. Então, vamos contar? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. 7 reivindicações de Cristo quanto à sua identidade. Não é legal isso? É muito legal. Você deve estar se surpreendendo com essas informações, porque, assim, de uma forma geral, quando você lê, você não faz essas contagens, você não percebe esses detalhes. Então, nessa parte introdutória, para iniciarmos nossos estudos do Evangelho de João, eu quero encerrar hoje dizendo que foi possível, com essas poucas informações, aprendermos, e hoje nós aprendemos um pouco sobre o apóstolo João como autor deste Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento. E esta lição é apenas uma introdução para o fantástico universo teológico contido neste Evangelho. Eu amo esse livro, eu gosto demais desse livro, e você vai também gostar dele, eu tenho certeza. Acompanhe os nossos próximos encontros, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e você vai ser edificado na palavra do Senhor. Fica com Deus e Deus te abençoe.